Para quem pensou que o pavio não ia nem fumegar, o fogo está descendo. Aleluia! Para quem pensou que seria só mais um, está sendo o derramar nas nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Eu queria que meus irmãos abrissem lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 18. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Amanda, realmente há conexões nas palavras. Enquanto você falava isso ontem, durante o culto, sobre a questão da palavra restauração, sim. É o que Deus quer fazer conosco. É o que o Espírito Santo do Senhor quer fazer conosco. Restauração. 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 36. Todos acharam, amém? E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és o Deus em Israel e que tudo que o teu servo tem feito, todas as coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Aleluia, que oração poderosa de Elias. Que oração tremenda do profeta Elias. Aleluia. Meu Deus. O desfecho dessa história todos nós sabemos. Realmente desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício. Aleluia. Porém, para que esse sacrifício fosse consumido, houve um processo até a chegada desse sacrifício ser consumido. Não foi de uma hora para outra que Elias simplesmente botou um sacrifício lá de qualquer jeito e disse: desce fogo, e desceu. Não. Houve um processo para que o povo se voltasse a Deus e fosse restaurado novamente. E esse é o processo que nós vamos meditar nesta manhã. Porque para que haja restauração, tem que haver processo. Não há restauração do dia para a noite. Não há conversão e mudança de coração de um dia para a noite. Há um processo a ser seguido. Há um processo, há um caminho a ser trilhado. E que eu creio que em nome de Jesus todos nós estamos trilhando esse caminho novamente. Aleluia! Vamos entender o contexto. A Bíblia fala que o rei da época era Acabe. Acabe era filho de Onri. Seu pai é dito na Bíblia como o rei que mais cometeu iniquidades diante do Senhor. Ele foi o rei mais perverso mediante a todos que já existiram. Olha aí que título interessante para o cara, né? Olha aí que coisa boa. O cara ser conhecido como o pior rei em Israel. E não bastando ele ser o pior rei, ele ainda conseguiu um feito. Qual foi o feito? Fazer um sucessor pior do que ele. Misericórdia. O seu filho Acabe foi pior do que o seu pai. O seu filho Acabe, ele se juntou com Jezabel, princesa dos Sidônios. E eles dois fizeram uma proeza, irmãos.
destituíram o altar do Senhor e implantaram ou levantaram um altar a Baal. Loucura. Mas eles fizeram isso. E este rei é levantado, e este altar a Baal é levantado, o culto a Baal é levantado, e o povo se afasta de Deus. E o povo se distancia novamente do Senhor. E aí Elias é levantado. A Bíblia diz que Elias é tocado pelo Espírito Santo do Senhor, é levantado e chega na presença de Acabe. Em outras palavras, é mais ou menos dizendo: Acabe, uma hora a conta chega. E a conta chegou, Acabe. Nem chuva, nem orvalho, senão mediante a minha palavra. Chega o juízo de Deus a Israel. 3 anos se passam sem chuva. E nós que somos nordestinos, alguns vêm do interior, sabem como é difícil uma vida sem chuva. Porque na época o que se tinha era plantação, agricultura e apicultura. Então uma das formas de renda daquele local, uma das formas de sustentação daquele povo, necessariamente precisava da água. E pelo seu pecado, chega o juízo de Deus àquele povo e fica 3 anos sem água. E aquele povo começa a passar fome. Aquele povo começa a passar fome. Aquele povo começa a sentir os resultados do seu pecado. Aquele povo começa a sentir os resultados do seu distanciamento de Deus. Porque não só Acabe, mas quando ele instaura e levanta o altar de Baal, muitas pessoas o seguem. Muitas pessoas abandonam a Deus para seguir e cultuar a Baal. E olha, Baal ele era conhecido como o Deus da fertilidade. Para os sidônios e para os cananeus, ele era conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura e o Deus da chuva. Então, quando Elias vem e diz, nem chuva nem orvalho, diretamente Deus está confrontando este povo a ver quem é o verdadeiro Deus. A ver que Baal não é Deus e somente há um Deus em Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aí acredito eu que em meio a essa dificuldade, em meio a essa realidade de cessar de chuva, o povo e os seus profetas, porque tinha os profetas de Baal, eles começam a cultuar e se afundar neste pecado chamado idolatria. Porque se Baal é o Deus da chuva e não está chovendo, então o povo ele se inclina a buscar, conjectura meu, a esse Deus falso. E eles passam 3 anos e nada, o povo distante. E a Bíblia vai dizer que aquele povo tem fome, aquele povo tem sede. E quando tudo isso acontece, o povo triste, a situação difícil, Deus mais uma vez vem ao profeta Elias. Deus vem mais uma vez ao profeta Elias, em outras palavras, ele estava dizendo: Elias, se levanta, chegou a hora de restaurar o meu povo novamente. Elias, se levanta, chegou a hora de eu mostrar a este povo quem eu sou e restabelecer e trazer de volta o seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Chegou a hora, irmãos. Deus tem levantado os seus profetas. Deus tem levantado os seus Elias deste tempo para dizer: levanta e anuncia ao povo que vai chover. Aleluia. Levanta e anuncia ao povo que há restauração para Israel. Aleluia. E lá vem Elias. Aleluia. 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 E
lá vem Elias. E lá vem Elias, cheio do Espírito Santo do Senhor, anunciando a restauração de Israel. Aleluia, e vem Elias nesse contexto cheio do Espírito Santo. O negócio estava tão sério, irmão, que Acabe, junto com o governador de sua casa, Obadias, os dois, o rei, está atrás de pasto para poder os animais não morrerem. E a Bíblia diz que quando Obadias vai para um lado, Acabe vai para o outro, Obadias encontra Elias. Aleluia, aleluia. Irmãos, não sei se vocês conhecem a história, mas Obadias, apesar de ser o governador da casa de Acabe, ele era um homem temente a Deus. Obadias, ele, apesar de ser governador da casa de Acabe, a Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus. A Bíblia vai dizer que Jezabel, indignada com toda a situação, ela manda extirpar, ela manda matar os profetas do Senhor. E Obadias, temente que era a Deus, guarda 100 profetas escondidos numa caverna, alimentando com pão e água. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem estava desesperado, mas quando ele vê Elias no seu caminho, o seu coração se alegra. Ele olha, és tu, o meu Senhor Elias. Elias para aquele homem era um sinal de restauração. Não só para Obadias, mas para aqueles 100 que estavam presos dentro de uma caverna, por servirem a Deus. Estavam passando por aquilo por serem tementes ao Senhor. Então Obadias vê Elias, então há uma luz, há uma esperança. E quando Elias vê Obadias, diz: manda-me ter com o teu Senhor, diz a ele que eu vou ver. Diz a Acabe que eu vou encontrar ele. Então Obadias faz um questionamentozinho, mas não vem ao caso. Mas ele faz o que Elias diz. Elias se encontra com Acabe. Acabe pergunta: acaso és tu o perturbador de Israel? Elias retrunca Acabe e diz: não sou eu que estou perturbando Israel. É você com a sua impiedade. É você com os teus pecados. Isso é resultado das suas escolhas. Eu apenas sou um profeta dizendo o que Deus me manda dizer. Então Elias pede para que Acabe reúna o povo. Acabe reúne o povo. Aleluia. Acabe, ele reúne este povo. E a Bíblia vai dizer que ele propõe algo. Todos nós sabemos, mas não custa nada repetir para os novos convertidos. Acabe manda chamar os 450 profetas de Baal. Os 400 profetas que também erigiam um altar nos bosques, ou seja, um total de 950 profetas de um Deus falso. Você vê aí, irmãos, quem tem a ousadia do Espírito Santo não teme a quantidade. Quem tem a ousadia do Espírito Santo não teme ao bradar do inimigo, mesmo que diante dos olhos dele seja muito. Olha que interessante. A idolatria e a iniquidade cresceram naquela época. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele se aproveita de um povo que está distante de Deus. O diabo, ele se aproveita de um povo que está distante de Deus para implantar o seu reino. Eu não sei se você está entendendo, mas o diabo, ele aproveita da nossa fragilidade, dos nossos momentos de fraqueza, para tentar implantar o reino dele, porque ele sabe que quando a igreja está de pé, militante e forte na presença do Senhor, as portas do inferno, elas não prevalecem. Ele sabe disso mais do que ninguém. É por isso que o diabo investe tanto em deixar-nos fracos, em deixar a gente distante de Deus, sem vontade de buscar, sem vontade de ler a palavra, porque ele sabe que essa é a única forma de nos derrotar. O que Balaão fala para Balaque? Balaque contrata Balaão
para que ele venha fazer encantamentos contrários, amaldiçoar Israel. E à medida que Balaão vai começar a amaldiçoar, em vez de amaldiçoar, ele começa a abençoar. E Balaque se pergunta o porquê disso. Eu estou te pagando para tu amaldiçoar. Mas ele diz: não há encantamento contra Israel. Deixa eu te dizer um negócio. Há trabalhos que foi feito de feitiçarias para essa igreja, irmãos. Há trabalhos de feitiçaria sendo feito para que essa igreja venha fechar. Mas não há encantamento sobre Israel. Não há encantamento sobre a manancial. Não há. Um povo cheio do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecem. Se você estiver cheio deste Espírito, e esse Espírito estiver bradando no teu coração, não há encantamento, não há palavras de feitiçaria, não há palavras contrárias sobre a tua vida, não há investimento do inferno que possa nos abalar, porque nós estaremos firmes na rocha. Na rocha que é Jesus. E Ele propõe. E quando todo o povo está junto, Ele diz: olha, eu vou propor uma coisa. Até quando vocês vão viver nessa vida dúbia? Lembrando o que o diácono Felipe pregou, até quando vocês vão viver com os corações divididos? Uma hora querendo servir a Deus, outra hora não querendo servir. Uma hora querendo orar, outra hora não querendo orar. Uma hora querendo pregar, outra hora não querendo pregar. Uma hora querendo se encontrar com Deus, tendo intimidade com o Senhor, e outra hora não querendo mais esse Deus. Elias está expondo para eles qual é o pecado deles, esse coração dividido, que nunca se decide por Deus, que vive nessa inconstância espiritual. Mas deixa eu te dizer, o seu coração irá volver para o lugar mediante a ação do Espírito Santo. Mediante a ação do Espírito Santo, este coração dividido será linear na presença. E ele propõe: olha, vamos fazer o seguinte, prepara-me 2 cordeiros. Prepara 2 cordeiros aí. E vamos fazer o seguinte, vocês preparam aí o sacrifício, a oferta de vocês, e eu preparo. E o Deus que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro. Irmãos, vocês sabem por que os profetas de Baal aceitam? Porque eles eram acostumados, irmãos, a ver o agir de Baal. A Bíblia fala que o diabo ele tem poder sim de manifestar sinais. A Bíblia diz que o diabo tem poder sim. Quando Moisés ele chega à presença, aleluia, de Faraó, a Bíblia vai dizer que quando ele joga o cajado se transforma em serpente como um sinal que ele era de Deus. A Bíblia vai dizer que os feiticeiros do Egito replicaram aquilo. Ou seja, o diabo também tem poder para manifestar prodígios e sinais, para enganar aqueles que não o conhecem, para enganar aqueles que não conhecem um Deus verdadeiro. Então, quando ele fala isso, os profetas de Baal aceitam. Isso é fácil. Isso é fácil demais. Hoje nós vamos provar que este Deus invisível, ele não é real. Loucura. O nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. O único Deus que detém todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Nosso Deus é o único que detém todo o poder. E aí quando eles vão e começam, a Bíblia diz que eles começam de manhã até o finalzinho da tarde.
E a Bíblia diz que eles pulavam, saltavam, gritavam e começaram a achar estranho. Como assim? A gente é acostumado a fazer isso daqui. Baal é acostumado a nos responder. Porque quando eu disser Baal, irmãos, entenda o diabo, os demônios que operam por nome de Baal. Eles são acostumados a responder. E porque eles não estão respondendo, e eles começaram, a gente tem que fazer um sacrifício maior, um sacrifício mais profundo. Vamos começar a fazer sacrifício de sangue. E eles começam a se cortar. E o sangue começa a aspergir sobre o altar. E eles pensam, agora ele vai responder. Agora ele vai responder. E a Bíblia fala, não houve uma voz que respondesse, ou alguém que se importasse. O diabo, através do nome de Baal, poderia sim, irmãos, fazer fogo cair do céu. Mas naquele dia, Deus tinha preparado algo especial para aquele povo. Naquele dia, Deus tinha preparado um encurtamento no distanciamento que eles estavam de Deus. Um povo distante, um povo idólatra com o coração dividido. Agora está com o ambiente todo preparado para ser restaurado por Deus. Aleluia. E Elias começa a zombar deles. Paz, fala mais alto. Pode ser que ele esteja numa reunião aí importante. Paz, o servo de Deus, ele é ousado. O servo de Deus, ele não teme a afronta do inimigo. O servo de Deus, ele não teme as afrontas do diabo. Nós estamos vivendo um tempo em que o diabo está escancaradamente tentando levantar o seu altar aqui no nosso bairro, irmãos. O diabo quer implantar a sua cultura aqui no nosso meio, irmãos. Escancaradamente. Essa ação que está acontecendo no físico nada mais é do que uma ação que está acontecendo também no espiritual. E ele está se aproveitando de um povo que está fraco, um povo que está cansado, um povo que está com o coração dividido. Mas deixa eu te dizer nesta manhã, há restauração para a tua vida. Deixa eu te dizer nesta manhã, e pega essa palavra com fé, há restauração para o teu espírito. O espírito que outra hora estava abatido e dividido, será fortalecido na presença de Deus. Aleluia! E eles não conseguem. Elias fala, licença aí, que agora o Deus verdadeiro vai responder. Não adianta macumba, não adianta enviar 950 servos. Diabo, você perdeu. Não adianta o que você tentou investir neste tempo de reinado de Acabe. A igreja vai se levantar. A igreja será restaurada. Os profetas serão levantados novamente e o altar do Senhor será edificado. E aí o que é que acontece? Elias, ele chama o povo, e isso é muito interessante. Escute-me, por favor. Sempre para a restauração, ou na maioria das vezes, há um homem e uma mulher de Deus que é tocado por Deus. Sempre em momentos de restauração, que o povo está distante, há homens e mulheres de Deus que são tocados e impelidos pelo Espírito Santo a tomar atitudes que vão trazer a restauração do seu povo. Você acha que o derramar é algo que acontece simplesmente porque está na agenda da Igreja Manancial? Você acha que o que a gente tem vivido esses últimos dias é algo simplório, é algo simples, simplesmente porque a gente tem que fazer? Não. É algo que Deus tem compartilhado no coração do profeta desta igreja.
É algo que Deus tem compartilhado, e esse em específico se caracteriza muito aqui, porque foi algo que vem para a restauração deste povo, para a restauração das nossas vidas, para que a gente possa voltar a sonhar novamente, para que possamos voltar a ter visões novamente. E aí Elias chama o povo. Existe um profeta que está disposto a mostrar o caminho. Entenda, existem profetas aqui que estão dispostos a mostrar o caminho. Um caminho de restauração, um caminho para a vida. E este profeta está fazendo assim, ó, cheguem mais perto. Cheguem mais perto. Aprendam comigo. Entendam isso. O profeta Elias chama o povo para mais perto para ensinar a eles como voltar de novamente a Deus. E é interessante, irmãos, que o povo, apesar de distante, eles estavam sedentos. Apesar de distantes, eles estavam sedentos. É tanto que quando Elias diz, venham para perto, o povo vai para perto. E a Bíblia diz que Elias restaura o altar do Senhor, que estava abandonado. Elias restaura o altar que um dia foi altar de sacrifício. Ele restaura esse altar que está abandonado. Abandonado por nossas escolhas, abandonado por nossas decisões, abandonados por nossas vontades. E Elias ele está dizendo, não há restauração sem que antes o teu altar não seja reerguido novamente. Quantos de nós queremos ser restaurados por Deus? Quantos de nós queremos ter o nosso coração batendo novamente pelo Espírito Santo e pelas coisas de Deus? Aleluia! Aleluia! Restaure o altar. Restaure o altar do Senhor que um dia foi abandonado. Restaure os teus momentos de oração que um dia foram deixados de lado. Restaure a leitura da palavra de Deus, porque esta palavra é vida. Lembra o que Elias disse a Acabe? Acabe, não sou eu, não é as minhas profecias que estão perturbando Israel, são suas escolhas. Não sou eu, não é a consequência das suas escolhas, são suas escolhas. Não sou eu apenas estou sendo um profeta para dizer aquilo que precisa ser dito, Acabe. Restauremos o altar. Restauremos o altar do Senhor. Que Ele volte a ser o centro de nossas vidas. Que Ele volte a reinar sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vontades. Que Ele volte a ser Senhor e nós voltemos a ser servos. Elias chama aquele povo, o povo chega perto. Elias restaura o altar, então o povo entende. É necessário restaurar o altar. Aleluia, glória a Deus. E acontece algo muito interessante que eu fiquei me questionando quando eu li. Porque a Bíblia fala que Elias ele restaura o altar do Senhor e ele pega 12 pedras. Elias ele pega 12 pedras para a restauração do altar. A Bíblia diz que aquelas 12 pedras, elas eram um ilustrativo, uma ilustração dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, das tribos de Israel. Então ele pega a contagem de 12 pedras, representando todas as tribos. Dan, Rubem, e aí por aí vai. Aleluia! Acorda, crente, Deus está falando contigo. E aí, o que é que acontece? Vai, valeu, Roni. Ei, aí o que é que acontece? E acontece algo muito interessante. Ele pega essas 12 pedras e eu fiquei imaginando por que as 12 pedras. Ele poderia só ter restaurado o altar do Senhor, ter botado lá o sacrifício e ter feito o fogo cair do céu. Não poderia, sim ou não?
Elias não poderia ter feito algo tão simples assim, que Deus iria responder? Só que ali ele estava querendo falar algo para nós. E quando Elias pega as 12 pedras, eu acredito que alguém se perguntou, por que essas 12 pedras? Porque são as pedras da aliança, representando a aliança que um dia Deus fez com Jacó. A restauração, irmãos, passa por lembrarmos das promessas de Deus em nossas vidas. Sabe por que muitas das vezes o diabo consegue vencer as guerras que tem conosco? É porque nós esquecemos de quem nós somos em Deus. Nós esquecemos de quem nós somos e para que fomos chamados. Nós sucumbimos em meio às várias águas da vida, em meio às várias adversidades. Nós queremos abandonar o altar simplesmente porque muitas das vezes esquecemos quem nós somos em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você entende que a sua restauração está totalmente ligada ao chamado que Deus tem sobre a tua vida. Não é uma simples restauração para uma vida normal, não. É uma restauração para uma vida frutífera. É uma restauração para uma vida frutífera. E eu acredito que a cada momento que Elias ia pegando uma pedra representando uma tribo, eles iam lembrando das promessas que Deus tinha feito para eles. Eles iam lembrando não só das promessas, mas das bênçãos que foram derramadas sobre a vida deles. Por quê? Porque Jacó, antes da sua morte, era de costume do patriarca abençoar os seus filhos. Olha que interessante. E vamos conjecturar que chegou na hora da pedra da tribo de José. Aleluia. E olha, essa pedra, permita-me conjecturar. Esta pedra significa a tribo de José. E o que Deus, e o que Abraão profetizou sobre a vida de José. Vamos lá abrir em Gênesis. Vamos lá abrir em Gênesis. Gênesis capítulo de número 49. Verso de número 22. Gênesis 49, verso de número 22. Lembremos quem nós somos em Deus. Lembremos das promessas do Senhor sobre as nossas vidas e da unção que foi derramada em nós. E diz assim: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Vocês são um ramo frutífero, irmãos. Nós somos um ramo frutífero junto à fonte de águas vivas que é Jesus. Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados para dar frutos. Enquanto Elias está colocando aquela pedra, ele está lembrando aos filhos de José: olha, vocês foram chamados para dar frutos. Por quê? Porque vocês estão junto à fonte. Junto à fonte, junto à fonte. Quem está junto à fonte não consegue ser infrutífero, irmãos. Se nós estamos sendo infrutíferos, é porque nós estamos distante da fonte. É porque o nosso coração está distante da fonte de águas vivas. Mas deixa eu te dizer, nesta manhã e nesses dias, está acontecendo um replantar espiritual. Aqueles que estavam distantes estão sendo edificados, erigidos, plantados perto desta fonte. A Bíblia diz, no verso de número 23, os arqueiros o amarguraram e atiraram nele, e o odiaram, mas o seu arco habitou na força.
O diabo tentou nos parar, irmão. Esse momento que nós estávamos passando e que alguns ainda estão passando, era para a morte dessa igreja, você não tem noção disso. Era para que aquelas portas viessem fechar. Era para que o coração da liderança viesse a desfalecer. E o diabo tentou lançar as suas setas, os seus dardos, inflamados contra nós, lançando pensamentos contrários, lançando cansaço e apatia espiritual, lançando frieza em muitos corações. Mas deixa eu te dizer, o nosso arco se mostrou forte. Por que o arco se mostrou forte? A Bíblia vai dizer, porque o Senhor o sustentou e fortaleceu as tuas mãos, José. Você não caiu, porque Deus te fortaleceu. Aleluia! Essa força vem diretamente do alto. Essa força vem diretamente do trono dos céus. Ele nos fortaleceu. Ele está nos fortalecendo. Ele está nos levantando. Aleluia. Aleluia. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração neste momento. Sinta as pedras voltando para o lugar. Sinta as pedras voltando para o altar. Ministério de louvor. Enquanto eu estava lendo essa palavra, Deus me falou de algumas pedras que estavam voltando ao altar. Ministério de louvor, escute bem. Há uma pedra que estava derribada ou derrubada, mas que Deus nesses dias está restaurando. É a pedra da adoração genuína e sincera diante do nosso Deus. Um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Um coração que entende a sua responsabilidade, de que a adoração, ela não são canções cantadas da boca para fora, mas que nós somos instrumentos para guiar um povo à presença. Nós somos aqueles que preparamos o caminho para a chegada do Rei. Aleluia! Nós somos a voz que clama no deserto, endireitando o caminho para a passagem daquele que virá. A pedra da adoração está sendo restaurada em nossas vidas. A pedra da adoração está sendo restaurada em nossas vidas. A pedra da adoração sincera, sem vontades egoístas, sem interesses egoístas, simplesmente chegar na presença do Senhor e o adorar pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele já fez em nossas vidas. Você lembra de como nós estávamos há algumas semanas, irmãos? Vocês lembram de como nós estávamos há algumas semanas, irmãos? Sem inspiração para orar, sem inspiração para cantar, sem inspiração para vir. E olha o que Deus está fazendo no nosso meio, crente. A pedra da adoração está sendo erigida em nossas vidas. Ministério de intercessão. Escute bem. Escute bem. A pedra da oração eficaz está sendo novamente colocada no altar de vocês. Irmãos, existe algo, existe um poder que torna a oração eficaz.
A oração de Elias, irmãos, não durou 3 minutos, irmão. A oração de Elias não durou muito tempo não, irmãos. Qual foi a diferença? É porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito de Deus em sua vida. A oração de vocês vai voltar a ser eficaz. A oração de vocês vai voltar a ter uma eficácia tão grande que os resultados não vão demorar muito para chegar. A fé será aumentada, a fé será acrescida pelo poder que há no Espírito do Senhor. Existe outra pedra que está voltando para o altar também. A pedra da palavra que esmiuça a própria penha. A pedra da palavra que é como um fogo que consome aquilo por onde passa. As pregações voltarão a encher os nossos corações. O Senhor voltará a iluminar as nossas mentes. O Senhor voltará a iluminar as nossas mentes. As pregações encontrarão um solo fértil, um solo frutífero, um solo que vai gerar frutos. Aqueles que não mais, aqueles que um dia pensaram, eu vou desistir disso. Pregar não é para mim, eu não tenho unção, eu não tenho graça. Receba do Senhor, receba do Senhor, porque é dele que vem esse poder que nós não sabemos explicar. É dele que vem essa ousadia, irmãos. É deles que vem essas inspirações, essas iluminações de mente. Não é da nossa capacidade, nunca foi sobre nós, nunca foi por nós, e sim por Ele. Simplesmente por Ele. Simplesmente porque Ele se agradou em nos usar. Simplesmente porque Ele se agradou em nos restaurar. Simplesmente porque Ele decidiu que nesses 3 dias Ele restauraria e devolveria o nosso coração de volta para o lugar. Aleluia. Simplesmente porque Ele decidiu fazer nosso coração voltar a bater. Simplesmente. Aleluia. O altar está restaurado, irmãos. O altar ao Senhor está edificado novamente. Voltou para o centro. As pedras que um dia estavam derrubadas foram voltadas para o altar de novo. Aquilo que a gente tinha deixado cair, Deus colocou novamente em cima lá para dizer: isso daqui não pode faltar. A oração, a adoração sincera não pode faltar. A oração eficaz não pode. A palavra não pode sair daqui. Só que venhamos entender uma coisa. Venhamos entender uma coisa de verdade. Existe um profeta que está disposto a ensinar. Existe um profeta que está disposto a chamar o povo. Existe um profeta que está disposto a mostrar o caminho de restauração para o povo. Existe um profeta que teve todo o trabalho de restaurar o altar, de lembrá-los da sua importância e responsabilidade. O altar está lá, irmãos. Só que não há fogo sem sacrifício. Não há fogo sem sacrifício. Elias, é interessante que Elias prepara tudo, irmãos. Ele restaura o altar, coloca as pedras novamente, corta o novilho e bota a lenha. Só que ele chama o povo. Só que ele chama o povo para uma responsabilidade. Qual é? Sacrifício.
3 anos, 3 anos, sem água, 3 anos de fome, 3 anos de pobreza. Só que tudo isso gerado pela falta d'água. E ali, quando Elias, ele prepara tudo, ele diz assim: agora é com vocês. O profeta já preparou o caminho. O profeta já mostrou o caminho. Agora é com vocês, sacrifiquem. Sacrifiquem como? Peguem 4 cântaros de água. O que é que estava em falta naquele tempo, irmãos? O que é que estava em falta? E o que é que Elias pede? Que loucura é essa? Que loucura é essa? O que é que estava faltando? O que é que Elias pede? Em momentos de escassez, Deus nos pede abundância. Eu não entendi. Em momentos de falta de água, Elias pediu água para sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício é algo que nos custa. Se não nos custar, irmãos, não é sacrifício. Se não nos custar, não é sacrifício. E Elias, ele fala: olha, eu quero 4 cântaros, irmãos. Não é 4 bacias, não, é 4 cântaros, irmão. É muita água, irmãos. E para completar a loucura, sabe o que Elias faz? Repete isso aí por 3 vezes. Eu acredito que quando Elias falou isso daí, eu quero água. O povo assim: Elias, mas tu orou para não ter água. Elias, não tem água não. Não quero saber, eu quero água. É interessante, irmãos, que a Bíblia não vê um questionamento claro, ela não diz aqui, só diz que o povo fez como Elias falou. Em momentos, são necessários os sacrifícios para que o fogo venha descer. É necessário que a gente dê em abundância aquilo que está em escassez. Em momentos que vou explicar para você, em momentos que o nosso vigor ele está pouco, Deus nos exige vigor, irmão. Você entende isso? Em momentos que nós não estamos com força de orar, Deus exige oração, irmãos. Em momentos que a gente não quer ler a palavra do Senhor, Deus nos exige: leia. Leia. Mas eu não quero. Leia. Mas eu não quero. Ore. Porque só assim com sacrifício o fogo vai descer. Foi o que nós fizemos, irmãos. Quem é que estava querendo orar, irmãos? Quem é que estava querendo jejuar? Quem é que estava querendo ler a palavra? E o Senhor nos exigiu em abundância aquilo que estava em escassez. Porque tem que haver um sacrifício da nossa parte, irmãos. A gente tem uma responsabilidade para que isso venha acontecer, irmãos. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Existem pessoas aqui que estão orando antes da semana começar pela vida de vocês. Vocês sabiam disso? Existem pessoas aqui que estão jejuando antes do jejum da igreja geral começar. Por vocês e por nós. Mas existe uma responsabilidade que é de todos. Sacrificar. Você chegou aqui sem vontade, irmãos. Sacrifique. Está com vontade de orar, não? Ore. Está com vontade de ouvir a palavra, não? Ouça. Está com vontade de se entregar? Se entregue. Não está com vontade de adorar? Adore e o fogo vai descer. É simples. É simples. É simples. Nós temos que entender a nossa responsabilidade como igreja. Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Porque não adianta nada um profeta que prepara todo um momento, um profeta que prepara todo um caminho para que esse fogo venha acontecer e nós vejamos deixar nossa responsabilidade de lado. Acho que ia sendo arrebatado agora.
Você entende isso? Há um profeta disposto a preparar o caminho. Há um profeta que mostra o caminho para a restauração do altar. Mas há um povo que está disposto também a sacrificar aquilo que está em escassez. Você entende isso mesmo? Aconteceu algo comigo essa semana, para a gente entender um pouco e explicar o que é isso. Porque alguns irmãos pensam que sacrifício é estar aqui 8 horas da manhã somente, é vir a um culto num domingo ou alguma coisa do tipo. Sacrifício é necessário muitas das vezes, irmão, sacrifício mesmo. É você deixar de ter um tempo com a sua família para lutar as batalhas do Senhor, irmãos. É você deixar de comer um café da manhã saboroso porque simplesmente você está querendo mais de Deus e está intercedendo por outras pessoas que muitas das vezes nem querem, irmãos. Tem pessoas que ainda não entenderam o que é sacrificar. Você era para ser um profeta para estar aqui. Você era para ser um profeta que estaria pregando em meu lugar. Mas porque você ainda não aprendeu a sacrificar, você está alongando esse tempo. Aprenda a sacrificar. Aprenda a abrir mão de coisas que você considera importantes, que muitas das vezes não são pecado, para um bem maior. Devido a essas buscas, devido a tudo isso, o meu tempo de lazer com a minha esposa está reduzido. E aí quinta-feira não ia ter, sexta-feira ou quinta-feira não ia ter oração. Minha esposa mandou uma mensagem, né? Ela não ia participar, ela também não sabia que ia ter oração para os obreiros. Amor, estou precisando dar uma espairecida, vamos comigo, a gente não tira um tempinho e tal. Vamos comigo. Aí eu botei só aquela mensagenzinha, meu Deus. Ei, meu amor, hoje tem oração para os obreiros. E aí é nisso que eu vejo Deus aperfeiçoando a vida dela quando ela diz, amém, meu filho. Eu vou, mas como você não pode, vá. Vá para a oração. A gente tem que aprender a sacrificar, irmão. A gente tem que aprender a sacrificar, irmão. A gente tem que aprender que sacrifício nos custa. É um tempo com a nossa família, é um tempo com os nossos filhos, é um tempo com os nossos familiares. Mas nós estamos aqui por uma causa maior, uma causa que vai gerar para nós frutos para a vida eterna, irmãos. Passou essa semana, irmãos. A gente vai voltar à nossa vida normal. Levante, vamos orar. Passou essa semana, irmão, nós vamos voltar à nossa normalidade. Lembra que em momentos de escassez é nos exigir abundância. Em momentos que nós não estamos com tempo, Deus nos exige tempo, irmãos, com Ele.